Graça e paz, amada igreja, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra do nosso Deus, para dela aprendermos um pouco mais e que de fato o Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua igreja, sobre a sua vida, que Ele nos dê então sabedoria, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Hoje nós iremos tratar aqui do livro do Gênesis, no capítulo de número 23, do versículo 1 até o versículo 20, este capítulo que trata basicamente da morte de Sara, a esposa então do patriarca Abraão. O capítulo ele é extenso, tem 20 versículos, mas eu vou ler apenas o princípio deste capítulo e o final deste capítulo. No princípio, diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio então Abraão lamentar Sara e chorar por ela. E aí o finalzinho do capítulo diz, no versículo 19, que depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Éter, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, que Ele mesmo nos direcione, que Ele fale profundamente ao coração de todos nós. Fala conosco, Deus, nós clamamos assim pelo sangue de Cristo Jesus. Ok, irmãos, então esta é uma passagem que fala de um tema por muitas vezes muito difícil para todos nós, né? E eu falo todos nós, a humanidade como um todo. Essa questão da morte, essa questão do luto, principalmente de alguém tão importante, né, assim, na vida de uma outra pessoa. No caso aqui, Abraão, a vida de sua esposa Sara, que diz o texto, aos 127 anos, veio então a falecer, depois de uma longa caminhada juntos ali, né, de companheirismo e de uma vida toda, né, ali, né, de fato, convivendo ali um com o outro. Nós poderíamos muito bem dizer que Abraão, ele também era suscetível, né, como um homem ali aos estágios da morte, né, ou do luto, né, melhor dizendo, como alguns assim afirmam, que seriam basicamente 5, né, seriam 5 os estágios: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, por fim, então, a aceitação. Obviamente que ele, como homem, também frágil, ele poderia estar suscetível a um desses estágios, ou todos eles, né, todos os estágios ali do luto. Então nós não sabemos se Abraão, ele passou por esses estágios, se ele de fato ali veio a padecer, né, em uma desses sentimentos, dessas situações, mas o texto deixa bem claro então que houve sim uma tristeza nele por causa do luto, né? Por causa da perda ali da sua esposa. O versículo 2 diz que ele lamentou ali a sua morte e ele chorou por ela, ele chorou ali no que o texto vai dizer, não é? Pela sua esposa, né? Pela sua morta, como o texto aqui o diz. Então, podemos aqui então cravar que de fato ele veio a padecer, né? Por causa então deste luto. Se ele passara por esses 5 estágios, nós não podemos aqui afirmar. Mas uma coisa eu tenho certeza, certamente ele passou ali por algo que eu quero chamar de um desequilíbrio. E aqui não um desequilíbrio no sentido de ser um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico, não, de maneira alguma, não é esse tipo de desequilíbrio que eu estou aqui me referindo, mas aquele desequilíbrio de ter perdido de fato uma peça muito importante para a sua vida. Alguém que caminhava junto com ele, alguém que era o seu apoio, alguém
que era a sua coluna, alguém que era de fato ali a sua companheira, não é? Então alguém que ele podia de fato ali encostar a sua cabeça sobre o ombro quando estava passando por alguma dificuldade, né? Alguém que participou com ele de a maior parte da sua existência, da sua vida, e agora não estava ali mais presente. Deve ser algo muito difícil, né? Você conviver com alguém, principalmente aqui neste nível, né? De um casamento, né? De uma união, alguém que é uma só carne com você, e de repente você se vê sem esta pessoa, você enfrenta o luto, e ainda que você não passe por todos esses estágios, os 5 lá que tanto se falam, né, os estágios do luto, como nós já falamos aqui, mas certamente você vai passar sim por esse momento de desequilíbrio. Eu imagino que deva ser muito parecido com aquela pessoa que anda com uma muleta, né? Alguém que de fato ali, digamos assim, não tem das suas pernas ali, e de repente se vê sem esta muleta, não é? Então, alguém que tem as duas pernas e se vê sem uma das suas pernas, não perde ali o equilíbrio, né? Você vai ter que passar a se acostumar com, sabe, tudo que está por vir, você viver sem mais esta pessoa na sua vida. Aquilo que era comum, aquilo que era natural, de repente passa a não mais existir. Deve ser algo muito difícil. Se nós observarmos bem, os próximos capítulos vão falar, por exemplo, Abraão aqui, ó, no capítulo 24, Abraão enviando um servo para buscar uma esposa para Isaque, para o seu filho. Logo depois, nós vamos ter o casamento de Isaac ali, né, com a sua esposa. Perceba, Sara não viu o casamento do seu filho, Sara não conheceu a sua nora, ela não passou por nada disso. E Abraão vivenciou todas essas coisas sem ter mais a sua esposa do seu lado. Esposa esta que ele sabia que sonharem muito com este menino, e certamente deve ter feito planos ali, como toda mãe o faz, né, de ver esse menino crescendo, esse menino se tornando um homem, e esse menino vindo a se casar. Então, de fato, um momento muito difícil para a vida de Abraão, um momento deste tipo de desequilíbrio, onde ele passou a se acostumar, não é, a vivenciar ali toda uma vida sem mais a sua esposa. E aí, queridos, eu fico pensando sobre nós mesmos, né, diante de uma situação dessa, que nós devemos, de fato, aproveitarmos a oportunidade que ainda temos hoje, principalmente nós que somos casados, né? Mas não apenas nós que somos casados, mas eu faço esta ponte também aos filhos que têm ainda os seus pais. Na ordem natural da vida, certamente, né? Nós iremos perder os nossos pais. Então, quanto que nós temos aproveitado de fato a isso, né? Pensando em casamento, né? Pensando em vivermos juntos um com o outro, a Bíblia mesmo vai falar, né, alguns textos bíblicos, por exemplo, Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então há uma vida fugaz, há uma vida que é rápida, né? Passa rapidamente, e o conselho ali do sábio Salomão foi: goza a vida com a mulher que tu amas. Ainda em Provérbios ele chegou a dizer: alegra-te com a mulher da tua mocidade, né? Então você viver esta vida se alegrando. Sabemos, né? Há muitos problemas, muitas lutas nesta vida, né? Passamos por muitos aperreios, né? Muitos estreitos nessa existência, mas nós temos ali alguém do nosso lado, um companheiro, uma companheira, certamente temos um apoio muito grande, né? Seria muito mais difícil se não tivéssemos este alguém conosco. Como seria muito mais difícil se na sua vida, filho, você não tivesse esse pai, não tivesse essa mãe. Olhando ali para a vida de Abraão e Sara, eu vejo alguns aspectos na vida dele que me leva a refletir, né? Se de fato eu também não tenho essas mesmas características na minha convivência com a minha esposa. Se eu tenho de fato semeado essas coisas, se eu tenho de fato curtido estas coisas, se eu tenho de fato valorizado essas coisas, se eu tenho de fato promovido, né, essas características na minha vida e na vida, no meu caso, de Jane, da minha esposa. Abraão e Sara, por exemplo, os dois, eles eram imbuídos de uma mesma fé.
Sabemos que Abraão, ele recebeu um chamado, mas Sara o acompanhou. Sara foi com ele e durante todo o trajeto podemos ver que Sara esteve com ele, imbuído desse mesmo pensamento, desta mesma fé, e isso foi muito importante, né, para a vida deste casal, como deve ser muito importante também para a vida de todos nós. Os dois, Abraão e Sara, também estavam imbuídos de um mesmo ministério, né? Um mesmo ministério. Houve uma promessa ali feita a Abraão e os dois abraçaram esse ministério, os dois caminharam ali rumo a Canaã, né? Os dois creram nesse ministério. Abraão na voz que ouviu e Sara na voz do seu marido, que repassou para ela aquilo que um Deus, né, misterioso, um Deus que ninguém conhecia, veio a falar com o seu esposo. Os dois estavam imbuídos de um mesmo propósito. Houve um mesmo propósito ali na vida deste casal, e isso é muito importante também para manter firme esta alegria, né, ali no casamento, no relacionamento. Os dois também imbuídos de um mesmo humor, olha só, né? De um mesmo humor. É interessante que nós sempre nos lembramos muito de Sara, ela rindo, né? Quando ouve ali os anjos dizerem a Abraão, o seu marido, que ela daria à luz a um filho, né? E ali depois de um ano, né? E aí diz o texto bíblico que dentro da tenda, Sara, ela riu-se, tanto que é dito a ela que ela deveria dar o nome ao menino de Isaque, né, que significa riso, né? Mas um pouco antes, no capítulo 17, versículo 17, quando Deus fala com Abraão e dizendo que Sara daria à luz a uma criança, e Abraão diz, né, ele pensa que ela já sendo idosa, diz o texto ali que Abraão, ele também se riu, ele riu, né? Então os dois tinham características muito parecidas, os dois, diante de uma mesma situação, os dois sorriram. Para mim aqui, irmãos, demonstrando que havia um mesmo humor presente ali na vida deste casal. E, por último, os dois eram imbuídos de um mesmo amor, né? Para mim é muito nítido o amor que havia entre este casal, né? O fato de Abraão lamentar, o fato de Abraão chorar ali, né? A vida ali de Sara, inclusive quando ele vem a falecer, alguns capítulos mais adiante, alguns anos depois, é dito ali que ele é sepultado no mesmo lugar onde estava a Sara, não é? Então era um amor que era reconhecido entre esses dois. Então perceba, né? Um casal que era imbuído de uma mesma fé, um casal que era imbuído de um mesmo ministério, um casal que era imbuído do mesmo propósito, um casal que era imbuído do mesmo humor e um casal que era imbuído, então, do mesmo amor. Essas características precisam ser nutridas por nós também nos nossos relacionamentos, né? Uma mesma fé, o mesmo ministério, o mesmo propósito, um mesmo humor e também o mesmo amor. E, volto a repetir, levando isso também para os outros relacionamentos, principalmente, né, dentro da família, pensando no relacionamento de pai e filhos, de mãe e filhos, de filhos para com os seus pais, e em especial do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. O fato é, irmãos, um dia, se nós não passarmos pelo grande arrebatamento, um de nós dois iremos ficar sós, né? Um de nós dois. Ou você vai perder o seu cônjuge, ou o seu cônjuge vai perder você. Havendo uma mesma fé, havendo o mesmo ministério, havendo o mesmo propósito, creio eu, havendo o mesmo humor e havendo o mesmo amor entre vocês dois, não será um adeus, será um até logo, mas haverá um momento de desequilíbrio, ainda que eu e você, na ajuda do Senhor, não venhamos a passar pelos estágios do luto, e eu espero que eu não passe pelos estágios do luto, e muito menos eu quero que a minha esposa passe por isso. Eu não quero ver ela com negação, eu não quero ver ela imbuída de raiva, eu não quero ver ela passando pela negociação, a depressão, para por último vir a aceitação. Eu quero que ela confie no Senhor, mas eu sei que ela ficará um pouco desequilibrada. Já são, no nosso caso, mais de 25 anos juntos, né? Então, se eu a perco, eu ficarei desequilibrado. Se ela perde, acredito eu, ela vai perder um forte apoio. Mas teremos uma história de amor, né? Uma história de fé, uma história ministerial, uma história de propósito, uma história de humor, né? De humor, de convivermos tão bem, e uma história de amor.
né? E eu gostaria que, se eu tivesse filhos, também fosse da mesma forma. Então, que em nome de Cristo Jesus, nós possamos valorizar. Nós estamos aqui hoje, amanhã esse quadro pode mudar, não é? Então, é aproveitarmos mesmo. É como disse o sábio Salomão, né? Goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida com a mulher que amas, goza a vida com o homem que amas, goza a vida com esse pai, com essa mãe que Deus te deu. Goza a vida porque todos os dias da tua vida é fugaz, passa como um vento, né? Hoje vivemos este momento, amanhã este momento, esta configuração pode ser muito diferente. Hoje somos 5, amanhã podemos ser 4. Hoje somos 4, amanhã podemos ser 3. Hoje somos 3, amanhã podemos ser 2. Hoje somos 2, amanhã podemos ser 1. Então, alegra-te com a mulher da tua mocidade e goza a vida com este ou esta que se encontra aí do teu lado. A vida é fugaz, passa rapidamente. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Ele fortaleça os nossos relacionamentos, que Ele nos ajude. Se há alguma intempérie no teu lar neste momento, alguma intempérie no teu relacionamento, em nome de Cristo Jesus, quebra qualquer barreira, quebra o teu orgulho, seja humilde, vai lá, reconcilia-te e goza a vida com esta mulher, com este homem, que tu amas, que a vida ela é fugaz, ela passa rapidamente. Alegra-te todos os dias com esta mulher, com este homem da tua mocidade, com este pai, com esta mãe. Alegra-te. Amém? Que Deus então nos abençoe. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra e clamar a ti, Senhor, para que tu fortaleças cada relacionamento. Deus, que neste momento haja quebrantamento, haja arrependimento, que haja reconciliação e que possamos sim aproveitar todos os dias que ainda temos com este ou esta que nós amamos, que se encontra na nossa vida, que haja de fato uma verdadeira alegria nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos aí familiares. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Que Deus então nos abençoe. Paz.